O que seria da vida sem os processos químicos e bioquímicos inerentes a ela? Processos metabólicos, anabolismo, catabolismo, mesmo a defesa orgânica, aspectos hormonais, estruturação de funções específicas, metabolismos energéticos e muito mais. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, introdução ao estudo da bioquímica, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Marco zero de introdução à biologia molecular, bioquímica. Hoje, nesta aula, vamos fazer com você uma pequena introdução antes de começar a estudarmos todas as substâncias químicas que compõem os seres vivos de forma mais específica. Se inscreva no canal e ative as notificações. Novas bioaulas todas as semanas e material gabaritado para download na descrição de todos os vídeos. Mas estamos aqui para conversar, para fazer uma pequena introdução à bioquímica. Bioquímica nada mais é do que a química dos seres vivos ou o estudo dos compostos químicos, inorgânicos e orgânicos que são inerentes a todos os organismos vivos do planeta Terra. Todos os seres vivos do planeta possuem células, tá? Teoria celular, com exceção dos vírus, que se discute muito se são seres vivos ou não, tá? Eu particularmente considero as partículas virais como organismos vivos devido à presença de capacidade reprodutiva quando esses vírus se utilizam de células vivas e principalmente pela presença de ácidos nucleicos. Apenas coisas vivas possuem ácidos nucleicos, DNA e RNA. E temos vírus de RNA e temos vírus de DNA. Mas esquecendo os vírus, trazendo para as células, já que as células possuem grande atividade metabólica, devido exatamente à sua alta complexidade. E essa alta complexidade envolve inúmeras reações químicas que ocorrem a nível celular, envolvendo exatamente esses compostos químicos que compõem a bioquímica da vida. Mas muito bem, quais são as aplicações básicas da bioquímica, a aplicação básica dessas moléculas tão fundamentais e inerentes à vida na Terra? A indústria alimentar. O que seria da indústria alimentar sem os compostos químicos? Então você pega um produto alimentar no supermercado e tem lá a composição de carboidratos, a composição de lipídios, a composição de proteínas, a composição disso, a composição daquilo. Existem alimentos que são diet, porque baixíssimo ou zero teor de açúcar. Existem outros que são light, baixíssimo teor de lipídios ou de gorduras. Então, na indústria alimentar é muito importante, tá certo? A análise, beleza, dos componentes químicos que irão estar constituindo os alimentos. Na farmacologia, existem muitas substâncias químicas e bioquímicas que são utilizadas na farmacologia, na indústria de medicamentos, na indústria de vacinas e outras coisas mais. Na fisiologia, a fisiologia dos seres vivos depende em número, gênero e grau desses compostos. Depende de água, depende de sais minerais, depende dos açúcares, dos lipídios, das proteínas e etc. Microbiologia, tá? No estudo dos micro-organismos,
Na agricultura, tá certo? Por exemplo, culturas hidropônicas que trabalham com componentes bioquímicos e químicos balanceados para proporcionar aos vegetais o melhor desenvolvimento, mais puro, mais limpo, e por aí vai. Na nutrição, então você faz uma consulta ao seu nutricionista e lá ele vai lhe dar uma dieta balanceada mediante as suas necessidades orgânicas. Às vezes você está passando por um processo de desestruturação dessas substâncias químicas no seu organismo, como por exemplo os lipídios para os doentes cardiovasculares, os açúcares para os diabéticos, e aí a coisa vai, e etc, etc, etc. Fundamentalmente, os elementos químicos da matéria viva você pode chamar de CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. CHOMPs. Basicamente, a matéria viva é constituída por CHOM: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Mas no contexto global, você denomina como CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio e, fósforo e o enxofre. Beleza? 98% dos seres vivos apresentam substâncias químicas específicas que contêm esses átomos aqui. Ok? Professor, que substâncias químicas são essas? Muito bem, água. 70% do seu volume corporal é água. Temos as proteínas, cerca de 10 a 15% do restante da sua massa bioquímica corporal envolve as proteínas. Vamos encontrar também os lipídios, vamos encontrar os carboidratos, vamos encontrar os ácidos nucleicos, vamos encontrar as vitaminas e também os sais minerais. Vale salientar que água e sais minerais são os compostos inorgânicos que compõem a matéria viva, somente esses dois aí. Os demais são compostos orgânicos. Professor, qual a diferença entre o composto inorgânico e o composto orgânico? Os inorgânicos não possuem o elemento carbono. Os orgânicos possuem o elemento carbono, sendo que eu posso ter uma substância com carbono inorgânico, como é o caso do CO2 ou do CO, monóxido e dióxido de carbono, e posso ter os compostos de carbono orgânicos, como é o caso das proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas. Aí você diz assim: professor, a glicose tem fórmula C6H12O6, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. O CO2 tem lá um carbono ligado a 2 oxigênios. Por que o carbono do CO2 é inorgânico e o carbono da glicose é orgânico? Porque um composto orgânico propriamente dito é aquele que apresenta carbono, mas carbono este que esteja ligado a átomos de hidrogênio. É o que não acontece no CO2, que você tem carbono ligado ao átomo de oxigênio. Valeu? Chamo sua atenção também para o seguinte: a essa composição química, água, proteínas, 70% e 15%, 85% do total bioquímico dos organismos é água com proteínas. Sendo assim, podemos dizer que somos coloides, somos substâncias gelatinosas. Na aula de química, o professor diz para você que se você misturar a água, que é o solvente, com o sal, que é o soluto, você tem uma solução. Mesma coisa se você misturar água, que é o solvente, com açúcar, que é o soluto, você também tem uma solução. Mas quando você pega a água, que é o solvente, com proteínas, que é o soluto, você não tem aí uma solução, você tem aí um coloide, porque as proteínas são compostos orgânicos de altíssimo peso molecular. E aí, por sermos coloides, temos exatamente o aspecto gelatinoso. Então é isso que nós somos. Em última análise, nós somos uma mistura de água e proteínas. Não só nós, como todos os seres vivos celulares do planeta Terra. Legal isso? Beleza?
Muito bem, vamos dar uma análise aqui, uma geral, por cima, tá? Nós vamos estudar cada elemento desse de maneira específica. Hoje vamos dar apenas um geralzão aqui sobre esses componentes inorgânicos e orgânicos que compõem essa matéria viva. Começando pelos inorgânicos, a água. A água exerce diversas funções no organismo. É o solvente universal, diluindo praticamente todas as substâncias polares, até porque a água também é um composto polar. Participa efetivamente das reações químicas de hidrólise, que são reações químicas onde é necessário moléculas de água para efetuar a quebra de compostos, a quebra de substâncias. E elemento extremamente importante na termorregulação, a manutenção da homeotermia nos organismos que são homeotérmicos, que mantêm a temperatura corporal constante, tem íntima ligação e relação com a água. Beleza ou não? O outro composto inorgânico são os sais minerais, e aí sais minerais têm inúmeras funções. Cálcio, por exemplo, participa da coagulação sanguínea, participa da formação óssea, né? Participa da contração muscular. Aí você tem o magnésio, que participa da clorofila, o ferro, que é importante na formação da hemoglobina, que compõe os glóbulos vermelhos, que efetua o transporte de gases respiratórios do seu organismo. Aí são N e N funções que vamos estudar de maneira mais específica. Então, os compostos inorgânicos que não possuem carbono, que são extremamente importantes para os organismos vivos, é a água e os sais minerais. Dentre os orgânicos, você tem as proteínas. Proteínas são estruturas, são compostos plásticos, porque você constrói a estrutura viva em cima de proteínas, mas proteínas também podem ser utilizadas como função energética. Os aminoácidos podem ser convertidos a ácidos graxos, a acetilcoenzima A, aliás, que pode ser utilizado no ciclo de Krebs das mitocôndrias, né? Mitocôndrias, ciclo de Krebs, que é um entroncamento metabólico. O ciclo de Krebs utiliza tanto, tá certo? Acetilcoenzima A derivada de aminoácido, acetilcoenzima A derivada de ácido graxo, de lipídio, como acetilcoenzima A derivado do piruvato, dos açúcares, do açúcar glicose. Mas a proteína também pode ser utilizada em momentos específicos como fonte energética. Defesa, você tem os anticorpos, que são moléculas proteicas, as imunoglobulinas, que participam da defesa imunológica. Função enzimática, grande parte das enzimas que você tem são cadeias de aminoácidos que realizam funções catalíticas, né? Que quebram substâncias ou que unem substâncias para a formação de outras substâncias, e por aí vai. E função também hormonal, como a insulina e o glucagon, que são dois hormônios pancreáticos que regulam os níveis de glicemia na corrente sanguínea. São hormônios de natureza proteica. A insulina nada mais é do que um peptídeo de 51 aminoácidos. Beleza? Outro composto são os carboidratos, os açúcares, também podem ser estrutural, como a celulose, que forma a parede celular nas células vegetais. Função energética, a glicose é utilizada como principal fonte para o metabolismo energético na produção de ATP pelos seres vivos. Reserva, amido e glicogênio. Amido, polissacarídeo de reserva vegetal, glicogênio, polissacarídeo de reserva animal. Continuando os compostos orgânicos, você tem aí os lipídios. Lipídio funciona como isolante térmico. Por exemplo, um leão marinho encontrado em regiões muito geladas, muito frias, tem uma camada de gordura de 30 centímetros de espessura. Ele é um mamífero, ele é um animal homeotérmico. Tem que manter a sua temperatura entre 36 e 36,5 graus Celsius. Essa temperatura não pode variar muito, nem para baixo e nem para cima, tá? E o lipídio ajuda muito nisso, na manutenção do isolante térmico. Reserva,
tá? Você tem lipídio como reserva energética na ausência de carboidrato. Os triglicerídeos são os lipídios que fazem essa função. Eles são os lipídios que são metabolizados energeticamente no seu organismo quando você faz, por exemplo, uma dieta rigorosa, onde você corta quase que o máximo que você pode a ingestão dos chamados açúcares. Membrana, as membranas plasmáticas das células são constituídas de lipídio, fosfolipídio e colesterol. E também função hormonal, como os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, que são esteroides derivados da molécula de colesterol, que é um lipídio do grupo dos esteroides. Beleza? Então tá aí as básicas funções que os lipídios exercem. Temos também os ácidos nucleicos, que contêm a informação DNA, tem a informação genética de como fazer um outro ser vivo. E aí, dentro dessas informações aí, eu tenho todo o código genético específico para a síntese das proteínas que são necessárias ao organismo. Tá? Proteínas que você tem, que eu tenho e que todas as pessoas têm. E essa informação para essa síntese proteica está no DNA, que transfere a informação para um RNA mensageiro numa transcrição. RNA mensageiro este contém agora a informação genética recebida da molécula de DNA, que a nível de ribossomo será lida e traduzida para uma informação de aminoácido. Então, o trâmite das informações de natureza genética está relacionado com o DNA, está relacionado com o RNA. E por último, as vitaminas. Vitaminas extremamente importantes para fazer a regulação metabólica, fazer com que o organismo funcione devidamente, funcione adequadamente, funcione precisamente, né? Carências de vitamina provocam as avitaminoses, o que é muito ruim, que provocam certas disfunções orgânicas. Falta vitamina A, você vai ter problema com a visão. Falta vitamina D, você vai ter problema de calcificação óssea. Falta vitamina isso, você vai ter um outro problema relacionado. Ok, galera? Então, todos esses compostos químicos, inorgânicos e orgânicos, estudaremos devidamente, individualmente, suas funções, seus aspectos e tudo o que é inerente e necessário saber ao estudo da biologia molecular. Beleza? Sendo assim, iniciaremos a próxima aula estudando água, protóxido de hidrogênio. Te encontro lá. Tchau.